Seja muito bem-vindo. Este é um estudo de caso dentro da disciplina de gestão de projetos aqui da Unicesumar. Eu sou o professor Rodrigo Monteiro e neste estudo de caso eu resolvi te apresentar de uma maneira um pouco mais aprofundada ou talvez até explicativa, né, o gerenciamento de riscos em projetos. Riscos, como você verá no nosso encontro, na nossa aula de hoje, nesse estudo de caso, riscos são caracterizados pela probabilidade de algo sair diferente do que você havia imaginado, do que você havia planejado, do que você havia pensado. Então, quando você vai à praia, por exemplo, espera-se que esteja um dia de sol, você quer uma água agradável, você quer ali uma disposição das pessoas e do meio ambiente de maneira agradável para você aproveitar. Mas há um risco que isso não aconteça dessa maneira. Há um risco provavelmente que tenha uma ventania, há um risco que esteja frio, há um outro risco que esteja chovendo, há um outro risco ainda de que todas essas condições sejam adversas, há um risco de estar muito calor que impossibilite ficar na praia. Então, sempre que você imagina alguma coisa, sempre que você quer alguma coisa, você quando você pensa, né? Lógico, eu vou sempre falar de projetos, mas eu estou te falando de riscos de maneira geral. Quando você pensa alguma coisa e essa coisa pode ser diferente do que você imaginou, a gente está tratando de riscos. É disso que se trata a palavra riscos. Riscos, por exemplo, neste caso da praia, não é a chuva propriamente dita, esse é o evento, a possibilidade da chuva, a possibilidade de algo sair diferente do que você havia imaginado, aí sim, aí estamos falando de riscos, tá certo? Então, neste estudo de caso, eu vou te apresentar uma disciplina dentro do gerenciamento de projetos que se dedica especificamente a tentar estruturar uma metodologia para prever riscos. Para prever o acontecimento de riscos. E caso eles aconteçam, como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente vai gerenciar o acontecimento desses riscos? Por outro lado, existe um certo olhar, né, do gerenciamento de riscos em projetos em relação a, caso um risco aconteça, qual é o impacto? Aí eu já estou te falando de riscos em projetos, né? Se um risco acontecer, qual é a probabilidade dele acontecer? Essa é uma dimensão e eu vou te explicar ela daqui a pouquinho com mais calma. Essa é uma dimensão. E se esse risco que tem essa dimensão da probabilidade acontecer, tem uma outra dimensão que é o impacto. Por exemplo, você está vendo esse vídeo, então eu tenho certeza que o risco que eu vou te contar não aconteceu. Mas existe um risco de um asteroide cair exatamente aqui onde eu estou gravando essa aula. O risco disso acontecer é muito pequeno, 0,000000001% de chance disso acontecer. É um evento muito inesperado, mas há um risco. Ele é muito pequeno. Então, a primeira dimensão, que é a dimensão probabilidade, é pequena. A probabilidade disso acontecer é bem pequena. Contudo, o impacto, caso esse risco acontecesse, seria catastrófico, gigantesco, imenso. Eventualmente, poderia ser até o fim da Terra, né? Dependendo do tamanho do asteroide que estivesse caindo. Você entende essas duas dimensões de risco e consegue, dentro do gerenciamento de projetos, prever, de acordo com a probabilidade estabelecida para o risco, qual é o impacto que seria para o projeto em termos financeiros, em termos econômicos, de certa maneira, né? Qual é o custo que poderia ser aumentado em função do acontecimento daquele risco, mas não só isso. Pode haver perdas na qualidade do projeto, pode haver perda de tempo para o projeto, pode haver perda ou aumento de escopo no projeto. Então, um risco pode afetar as 4 principais grandes áreas. Claro, ele pode afetar todas as outras, mas você já sabe, porque você já teve contato com o livro, né? Eu tenho certeza, ou se você não teve, você vai identificar lá na unidade 3 a área que vai falar da tripla restrição ou a quádrupla restrição, né, que a qualidade entra junto. Então, o risco está olhando exatamente, ou o seu acontecimento está impactando exatamente uma dessas áreas, ou todas essas áreas, ou alguma dessas áreas de maneira mais contundente que as outras. Quando isto acontece, ou seja, quando o risco acontece da maneira como eu estou te propondo, como eu estou te elaborando aqui, tem esse impacto, e esse impacto
a gente vai ter que tentar medir ele dentro da estrutura de custo, estrutura de escopo, estrutura de qualidade que o projeto tem. De tempo, claro, né? Que o projeto tem. Então, o gerenciamento de risco, de certa maneira, é um ponto central dentro do gerenciamento de projetos, assim como essas outras 4 áreas tão importantes que eu também acabei de falar. Ah, professor, mas as outras 10 áreas, todas são importantes, né? Se a gente fosse ter que elencar aqui o que é mais importante, ficaria difícil. Claro que as 3 principais, escopo, tempo e custo, têm um grande apelo, qualidade também. Eu diria que talvez custos já em seguida, depois pessoas, comunicação, partes interessadas, todas essas áreas são muito importantes. Mas risco guarda, o gerenciamento de riscos guarda uma importância central. Por quê? Porque pode comprometer projetos. Os projetos podem não alcançar o seu resultado esperado. E aí você tem um comprometimento de satisfação, de sucesso do projeto. Às vezes, até para o que o projeto foi feito, você tem uma perda de qualidade ou de performance. E essa perda de performance pode ser atribuída ao gerente de projetos, claro, normal, mas também pode ser atribuída à empresa, pode ser atribuída pelos clientes em relação à empresa, pode ser atribuída de fornecedores em relação à empresa, e a empresa pode, com isso, né, ou com a dificuldade de dominar adequadamente os riscos de um determinado projeto, ela pode perder valor. Em última instância, é isso que a gente não quer, né? Em última instância, o que a gente não quer é que a empresa perca valor. Então, por exemplo, eu estou te gravando esse estudo de caso em maio de 2015, mas a coisa de alguns meses atrás, nós tivemos um acidente em uma plataforma petrolífera, um navio plataforma de extração, né, de petróleo da Petrobras, com o falecimento de algumas pessoas, perda de equipamentos, tal. Isso tudo é muito grave, muito severo, muito triste. Ninguém quer ver isso. Mas esse não é o ponto principal. O ponto principal, no nosso caso aqui, e também na análise que se faz em relação a esse acontecimento de riscos, é que eles poderiam ter sido previstos. A empresa não trabalhava com normas, a empresa lá que ocasionou o acidente, esse acidente na plataforma da Petrobras, era uma empresa terceirizada, que não trabalhava com melhores práticas de gestão, nem melhores práticas de gestão de projeto, nem de gestão ordinária das coisas, né? Uma série de falta de equipamentos de segurança, uma série de falta de olhar para os riscos a que estavam submetidos, e isso causou uma perda enorme de resultado, né? Claro, de performance para a Petrobras, porque imediatamente teve um desdobramento disso dentro da Bolsa de Valores, onde os papéis da Petrobras perderam valor. Ah, mas perderam valor em função daquela plataforma? Claro que não. Perderam valor porque as pessoas que estão olhando para o papel da Petrobras, ou estão olhando aquele projeto sendo mal administrado e tendo acometido de riscos, essas pessoas estão olhando isso e falando, peraí, será que a Petrobras não está exposta a outros riscos? Será que eu, ao comprar papel desta companhia, vou além de estar exposto a novos riscos, eu vou poder ser afetado, né, pela má administração de riscos que a Petrobras tem em relação aos seus projetos? E aí isso foi um pequeno pane ali, tanto é que a companhia rapidamente correu na mídia para dizer, olha, não, calma bem, veja bem, isso foi pontual, foi um terceiro, não era especificamente da Petrobras, foi diminuído assim, claro, aí são as justificativas, as explicações. A nossa ideia é que isso aconteça de maneira peremptória, né? Quer dizer, aconteça antes, né? Você não vai administrar as desculpas, você vai administrar o planejamento. Tá certo? Então, gestão de projetos, estudo de casos, de fundamentos de gerenciamento de riscos é o que eu vou pretender te apresentar aqui nesse estudo de caso, é o que eu já estou pretendendo fazer. Então, olha só, olha que interessante. Primeiro slide. A vida é cheia de incertezas. Os gerentes de projeto chamam isso de risco. É isso que a gente estava falando aqui agora. Então, lei de Murphy. Qualquer coisa que possa dar errado, vai dar errado. Esse é o Murphy, né? E aí o professor Mauro Sotile, um grande expoente do gerenciamento de risco de projeto, professor autor do gerenciamento de risco de projeto, diz assim, ó, Murphy era um otimista. Então o Murphy diz, qualquer coisa que possa dar errado, vai dar errado.
E o professor Mauro Sotile fala, Murphy era um otimista. Se você não atacar os riscos de forma sistemática, eles irão atacá-los. Então esse talvez seja o toque, né? O toque principal que a gente está imaginando para o gerenciamento de riscos. Quando eu lido com riscos, eu não lido de uma maneira amadora, eu lido de uma maneira profissional. Por exemplo, as seguradoras lidam com risco. E você pode perceber que a maioria das seguradoras, ou todas as seguradoras, né, eu até posso colocar nessa totalidade porque é inerente ao negócio. Todas as seguradoras, como lidam com risco, ou com a probabilidade de algo dar diferente do que vai, né, do planejado, e elas de fato apostam isso, né, elas bancam o eventual acontecimento diferente do imaginado, quer dizer... Vou tentar simplificar. Você imagina que seu carro não será roubado. E a seguradora também imagina isso. Só que, e aí ela até paga se o teu carro for roubado, porque você vai pagar o que a gente chama de seguro para ela, né? Seria você faz uma aposta com ela, fala, eu aposto X que meu carro não vai ser roubado. E ela fala, eu também estou apostando isso, se o seu carro não for roubado, eu fico com essa grana. Se o teu carro for roubado, eu te devolvo o carro inteiro. Ela também aposta com você. E ela em momento nenhum faz isso de uma maneira amadora. A seguradora, é lógico, eu estou usando aqui a palavra aposta para ficar bem claro na tua cabeça, mas a seguradora a todo momento está olhando o mercado, olhando as condições que você está suscetível, a forma como você utiliza o veículo, né? Quantos anos você tem, onde que você vai, onde que você deixa o carro na garagem, se o teu prédio tem garagem, se não tem, se você usa para trabalho, se você usa só para deslocamentos domésticos, se você tem família, se você é casado, tem filho, se não. Quer dizer, ela monta um perfil, por quê? Porque ela está querendo entender a que tipo de risco ela está suscetível na hora que ela está fazendo aposta com você. E a aposta que ela faz com você é sempre para ela ganhar, porque claro, você não vai ficar batendo o carro todo ano. Se você bater o carro todo ano, a aposta que você vai ter que fazer com a seguradora é quase o valor do carro, porque ela vai entender isso. Então com riscos não se brinca, não se trata de maneira amadora. Eu estou falando de riscos de gerenciamento de projetos, esse é o enfoque principal. Mas se você for para uma outra área, por exemplo, a área de finanças, você terá um fortíssimo apelo para o gerenciamento de riscos, de maneira geral, como, por exemplo, risco de crédito, risco de liquidez, risco de mercado, riscos operacionais, riscos legais e uma série de riscos a que o mercado sempre está olhando com a probabilidade de perder o recurso. Não é só esse o olhar do gerenciamento de projetos, no gerenciamento de risco em projetos, que é um pouco mais integrado, mas o pessoal de finanças também está sempre olhando. Quando você olha para a administração estratégica de empresas, a avaliação sobre os pontos fortes e os pontos fracos da companhia, ela é feita, ou ela se dá, por quê? Porque você quer olhar que riscos que a empresa está suscetível. Então, riscos, novamente, né, tudo isso para deixar bem claro para você como é preponderante, como é central o papel do gerenciamento de riscos em negócios de uma maneira geral. Claro, em gerenciamento de projetos não poderia ser diferente. Riscos em projetos, ambiente de negócio atual, mudanças constantes, isso é fato, né? As empresas estão constantemente mudando software, mudando operações, mudando estrutura física mesmo, mudando procedimentos, novas pessoas que entram, novas pessoas que saem. Prazos menores, competitividade, exigência por qualidade. A mão de obra hoje é uma mão de obra mais voltada para a tecnologia, né? Quer dizer, eu estou muito interessado cada vez mais no intelecto das pessoas do que propriamente do que ela consegue fazer com as suas mãos, né? Pressão por eficiência, pressão por eficácia, tudo isso aumenta a demanda de riscos, a demanda pelo gerenciamento de riscos em projeto. O risco pode comprometer os lucros da empresa. Esse é o ponto talvez chave que a gente precisa abordar. E aí eu não posso gerenciar risco dessa forma, né? Você já está até vendo aí como é que tem. Isso é uma foto verdadeira, né? De uma instalação no Nordeste de uma empresa que lida com combustíveis, e aí a empresa faz lá uma série de investimentos milionários, né, na sua estrutura, e aí tem uma determinada válvula aqui que não pode de jeito nenhum dar errado, porque se essa válvula vazar, dá um problema danado aqui na instalação. Nada melhor do que você gerenciar esse risco do que chamar um religioso, ele vai lá com um galinho de alguma coisa aqui, sei lá, uma coisinha, dá 3 benzidas e agora sim, agora jamais essa válvula aqui vai dar problema. É claro que não é essa a ideia.
E aqui, de maneira nenhuma, eu tô achando ruim com o religioso, né? Porque o religioso está fazendo o papel dele. Ele está apelando para forças transcendentes ao homem que podem atuar sobre a válvula. Eu não vou deixar, eu não estou achando ruim com o religioso. Ele está fazendo o papel dele, show, legal. Religião é uma coisa muito importante para o ser humano no atual estágio dele. Mas eu não estou gostando muito da ideia de quem é o responsável por essa instalação, colocando nas costas de Deus, né, nas costas do nosso querido velhinho simpático aqui, a responsabilidade pela válvula. Essa responsabilidade pela válvula é do gestor. Quais são os planos de contingência? Qual é o plano de manutenção preventiva dessa válvula? Como que ele vai fazer se essa válvula falhar? Como que ele vai fazer as manutenções? Quem é o fabricante? Né? Qual que é a probabilidade dessa válvula falhar ou ela não está adequada à vazão que é demandada para ela? Você pode falar, professor, mas nunca que vai dar problema nisso. Novamente, eu estou fazendo esse estudo de caso em maio de 2015 com você. Recentemente, nós tivemos numa unidade de uma grande empresa brasileira, talvez uma das maiores empresas brasileiras de álcool, um acidente seríssimo, né, dentro dos tanques lá em Santos. Você pode recuperar essas informações. O acidente aconteceu em abril. Você teve um dos maiores acidentes com a queima de combustível de todos os tempos no Brasil. Né? Então, abril de 2015, isso é verdade, né? Por alguns procedimentos como esse. Não, padre, novamente, né? Não religioso, a questão é a não administrar adequadamente as coisas. Eu canso de ver isso, por exemplo, em negócios, né? A pessoa monta um negócio, faz um culto lá, ou chama lá um pastor, ou um padre, ou um pai de santo, ou enfim, um médium, para fazer um benzimento daquele novo negócio. Puxa vida, eu entendo que a transcendência é muito importante, mas espera aí, vamos tentar dar um olhar mais profissional para os negócios, porque, claro, Deus tem muito mais coisa para olhar do que né? Tem a África inteira para olhar, tem todas as injustiças do mundo para olhar, tem uma série de assuntos tão mais importantes para olhar, crianças com câncer e tal. Eu tenho certeza que na lista de Deus a válvula aqui desse lugar está na 0,01, não é tão importante assim. É melhor a gente tentar fazer isso da nossa forma mesmo, né? Não é esse o olhar profissional para o gerenciamento de riscos. Qual é o olhar profissional? Existe um espectro para o gerenciamento de riscos, né? Quer dizer, quando eu tenho total certeza de uma coisa que vai acontecer, né? Aí não é mais risco, então aqui eu já não administro como risco, aqui eu administro como uma coisa que vai acontecer. Eu tenho certeza que num determinado momento acontecerá um evento no projeto, e aí eu lido como eventos, e tenho total incerteza, quer dizer, eu não faço ideia do que pode acontecer aqui no meu projeto, e isso foge, some, sai totalmente da minha gestão. Então, o espectro do gerenciamento de risco está aqui, né? Quando eu tenho uma incerteza geral, uma incerteza maior, olha, em algum momento a gente pode ter perda de performance na equipe por desmotivação, alguma coisa assim. É uma incerteza muito geral, né? Ok, mas vamos lidar com isso. Isso é um risco que pode acontecer. Vamos tentar mapear, vamos tentar identificar esse risco pode se materializar de que forma, qual é o evento que dispara, né? Qual é o impacto que dá, ok. E eu também, do outro lado, tenho um evento específico. Olha, eu posso, no metade do projeto, perder parte da equipe de gestão do projeto e isso atrasar o projeto em algum tempo. Ok, aqui é uma incerteza específica, até 90%, eu diria assim, de incerteza. Você tem muitos indicativos de aquilo que pode acontecer, mas não é ainda um fato consumado. Esse é o espectro de risco. É dentro disso que a gente vai trabalhar, claro, a todo momento dentro do gerenciamento de risco de projetos. Por que é que projetos têm risco? Projetos têm risco, está aqui no cantinho para você, a nossa tripla restrição quádrupla, né? O tempo, o custo, o escopo e a qualidade no meio, quer dizer, isso aqui forma uma espécie, a tripla restrição quádrupla que eu abordei no teu livro. E aí eu estou dizendo assim, riscos em projetos acontecem por quê? Riscos em projetos acontecem porque projetos têm risco, de maneira meio redundante, né, meio tautológica, mas os riscos são inerentes aos projetos. Por quê? Porque projetos são temporários. E porque eles são temporários, eles têm riscos. Tá certo? Projetos têm elaboração progressiva. Porque eles têm elaboração progressiva, eles têm riscos. Projetos são feitos por pessoas.
Porque são feitos por pessoas, tem riscos, tem probabilidade de algo dar diferente do que foi imaginado. Projetos entregam produtos únicos, exclusivos, que nunca foram feitos antes. Porque o produto é único e porque nunca foi feito antes, tem riscos. Projetos têm restrições de escopo, prazo, custo, qualidade. Porque projetos têm restrições de escopo, custo, prazo e qualidade, projetos têm risco. Percebe? Então, esse talvez seja um ponto aqui que não me canso de ajustar, não me canso de aperfeiçoar, de polir, né? Projetos tem riscos pelas próprias características que um projeto tem, de ser temporário, de ter elaboração progressiva, de ser feito por pessoas, por entregar um produto único, né? E assim sucessivamente. Tá certo? Então esse talvez seja um ponto bem importante aqui na nossa ideia. Olha só um exemplo, né? Então os riscos são relativos aos objetivos ou às expectativas das partes interessadas. Então, vamos lá, pelo menos aqui, né? No nosso caso, o stakeholder, que você vai ver lá no teu livro, que é o patrocinador, a parte interessada, né? As partes interessadas, os stakeholders. Cada stakeholder tem um determinado objetivo, tem uma métrica para identificar se ele está alcançando ou não e uma meta a cumprir. Então a audiência, você, meu querido aluno, quer o quê? Aprender gerenciamento de riscos. Quais são as métricas que eu posso utilizar com você para saber se você atendeu o objetivo de aprender gerenciamento de risco? Eu posso te pedir um feedback, eu posso te pedir um e-mail, eu posso te mandar uma questão, eu posso fazer uma prova, posso fazer uma atividade. Qual que é a sua meta como audiência? A aprovação no curso, né? Legal. E como patrocinador, por exemplo, a Unicesumar, o que ela espera de mim, né? O que ela espera dessa aula? Ela espera encerrar no prazo. Eu tenho que fazer um estudo de caso aqui 50 minutos. Eu não posso fazer um estudo de caso de 4 horas e meia. Isso está fora do padrão. Então, objetivo, encerrar no prazo. Métrica, tempo decorrido. Meta, prazo. Professor, ensinar o gerenciamento de projetos. Você vê como os objetivos são diferentes, né? A métrica, eu posso usar as mesmas que eu utilizei com a audiência. Eu posso saber se eu ensinei gerenciamento de risco para você, vendo se você aprendeu gerenciamento de risco comigo, né? A meta, que a maioria aprenda, né? Que a maioria aprenda. Se a maioria aprender, show de bola. Os riscos, portanto, são relativos aos objetivos ou às expectativas das partes interessadas. Esse talvez seja um ponto bem importante, né? Porque dependendo, por exemplo, patrocinador, ele quer prazo. Então há um risco de eu terminar essa aula fora do prazo? Há um risco. E qual é o impacto disso? Muito grande. Será que vai poder? Será que não vai poder continuar? Vai ter que refazer tudo? Vou perder o tempo de estúdio? Vou perder o tempo do cinegrafista, do editor, do aluno? Vai ter que encaixar isso de forma diferente dentro do portal? Nossa, é uma série de riscos decorrentes do objetivo do patrocinador, que é prazo. Você está entendendo? Eu acho que está ficando claro para ti isso, né? Então, os riscos decorrem desse delineamento de objetivos. Quando você começa um projeto, você tem muito mais incertezas. Ó, as incertezas estão aqui. Portanto, muito mais riscos. À medida que o projeto avança, a linha de incertezas, que é a linha vermelha, ó, as incertezas diminuem muito. Quando você está na fase final do projeto, as incertezas são muito pequenas. Contudo, o impacto é absurdo no final do projeto, né? A linha verde. Se acontecer algum risco no final do projeto, linha vermelha, e você só identificar esse risco no final, o impacto é enorme. Recentemente eu tive em Cuiabá, numa rua central lá, a rua que leva para o CPA, que é o Centro Político Administrativo, e eu identifiquei nessa rua, que eu me esqueci o nome agora, estava até querendo lembrar aqui para te falar, mas é uma das ruas principais, onde ficam vários hotéis bem interessantes lá. Eu fiquei num hotel lá em Cuiabá chamado Tayamã, e aí na rua desse hotel tem um prédio, e esse prédio é torto, o prédio é torto. E aí, claro, ele foi interditado, né? Interditou, não pode seguir, não pode, mas o prédio já estava terminado, pastilha, janela, tudo mais, e ele ficou torto. Falou, mas só foi descobrir isso no final? A incerteza se o prédio ia ficar torto ou não lá no comecinho do projeto era grande, né? Você tinha uma incerteza. Puxa vida, será que vai ficar certo? Não vai? Ok. Mas se eu descubro no começo o acontecimento desse risco, o impacto é bem menor. Eventualmente refazer uma fundação, o impacto de custo é muito menor.
Eu aloquei muito tempo, muito dinheiro, pessoas, trabalho concreto, uma série de coisas no projeto para descobrir no final que eu tenho risco, e que o risco aconteceu de fato, já não é mais uma incerteza, né? Mas ele de fato aconteceu, e agora o prédio é torto, não posso mais comercializar. Qual que é o impacto disso? Catastrófico, né? Todo investimento que foi feito ali é jogado fora. Eventualmente a construtora pode até falir por conta disso. Não conseguiu honrar, porque ela não tem mais o que fazer com aquele prédio, vai ter que implodir o prédio e construir outro, mas já está lá há 15 anos aguardando as definições da justiça em relação àquilo. Impacto terrível. Então, o gerenciamento de risco não diz respeito a decisões futuras. Não é o que você vai fazer lá no futuro, e sim ao futuro de decisões que você vai tomar agora. Charette RN, né? RN Charette. Então, o gerenciamento de risco é um exercício extremamente abstrato de coisas que podem ou não acontecer, mas que se acontecerem vão causar o que em relação ao projeto? Né? Qual é o impacto em relação ao projeto? Riscos e as demais áreas do conhecimento dentro do gerenciamento de projetos. Onde você pode ter riscos com as demais áreas? Então, na integração dos ciclos de vida e as variáveis do ambiente, da empresa que podem mudar. Em relação às pessoas, disponibilidade e produtividade, né? Ter as pessoas disponíveis no volume suficiente, elas tenham a produtividade que você tinha imaginado, isso são riscos, né? Escopo, expectativas e a aplicação, você conseguir entregar o escopo que tinha sido imaginado, tempos, né, os objetivos dos tempos e as restrições que foram propostas, aquisições dos serviços, produtos, performances, os produtos propriamente ditos, na comunicação, ideias, diretrizes, a curacidade dos dados, a importância da informação acontecendo, né? Muitas vezes a gente tem catástrofes ou problemas acontecendo nos projetos e as pessoas falam, foi falta de comunicação. Claro, a falta de comunicação, a comunicação ruim, não com acuracidade, pode causar um acometimento de riscos, né? Causar custos, stakeholders, qualidade, enfim. Você tem uma interface da área de gerenciamento de riscos com todas as demais áreas, no sentido de criação, entre aspas, né, de situações que possam ser distintas daquelas que você havia imaginado ou havia planejado inicialmente. Então, tem algumas definições que você não pode deixar de saber quando você vai lidar com gerenciamento de risco em projeto. Então, incerteza. O que é uma incerteza? A ausência de qualquer informação em relação a um resultado. E o que é um risco do projeto? Como eu já havia te dito, um evento incerto que, se ocorrer, tem um efeito positivo ou negativo sobre o objetivo do projeto. Veja, negativo ou positivo. Aqui eu já faço o balanço, né? Aqui eu já faço o trampolim para o entendimento do PMI, que é assim, um risco pode ser ruim, mas também tem riscos bons. Tem risco do negócio, do projeto ser entregue antes, tem risco do custo ser menor, tem risco da produtividade dos profissionais serem maiores, tem risco do projeto ser modelo para outros negócios e o cliente estruturar aquele projeto como modelo. Tem riscos, uma série de riscos positivos dentro de projetos também. A gente, lógico, está sempre olhando para riscos que são negativos em projetos. Esses são os que a gente está mais acostumados até, né? Associar risco a algo ruim, ok. Mas existem os riscos positivos também. Então, riscos positivos a gente vai chamar de oportunidades, riscos negativos a gente vai chamar de ameaças, até por isso que eu já fiz aquela interface com a SWOT para você. Então, riscos negativos não são problemas, são problemas em potencial. Esse talvez seja um ponto interessante. Vamos mais um pouquinho de definições. Como eu também já havia antecipado, claro, eu estou aqui novamente, né, pontuando questões que eu julgo importantes para ti. Dimensões do risco, a probabilidade e o impacto se ele acontecer, né? Então tem uma probabilidade, a chance de ocorrência do evento, o impacto, o efeito, consequências sobre objetivos do projeto. Se o risco acontecer, qual é a probabilidade? X%. E se isso acontecer, qual é o impacto? Você vai medir para uma daquelas 4 áreas, né? Escopo, custo, tempo e a qualidade.
Ainda sobre definições, o gerenciamento de riscos é o processo sistemático de, aí lógico, né? Se o PMI vai definir o que é gerenciamento de riscos, ele não pode fazer a definição do gerenciamento de riscos fora do que ele propõe dentro das áreas. Então, se você de certa maneira decora, ou se você compreende a definição do gerenciamento de riscos pelo PMI, você quase que já tem uma base para entender a área como um todo. Porque veja, ó, processo sistemático de se planejar, processo de gerenciamento de riscos 1. Identificar processo de gerenciamento 2. Analisar processo de gerenciamento 3 e 4. Analisar quali e quantitativamente. Responder, monitorar responder, que é o processo 5, monitorar e controlar, sexto projeto, os riscos do projeto. Então, só na definição do que é o gerenciamento de riscos em projetos, você já tem um olhar, né, um apontamento dos 6 processos inerentes ao gerenciamento de projetos, como eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Então, o gerenciamento de riscos de projetos inclui maximizar a probabilidade. Esse é um ponto que eu não queria que você passasse. Se você for lá no PMBOK, eu até sugiro que você... Bom, o seu professor deve ter te disponibilizado aí na tua disciplina, mas eu até sugiro que você recupere isso, vá atrás, né? O PMBOK preconiza que maximização da probabilidade e impacto de eventos positivos, quer dizer, se algo tem a chance de acontecer e isso ser bom para o projeto, nossa, eu vou trabalhar, o gerenciamento de risco inclui trabalhar para que isso aconteça. E se algo pode acontecer diferente do que eu havia planejado, isso causa um impacto ruim, eu vou trabalhar para minimizar as probabilidades e impactos de eventos adversos aos objetivos do projeto. Então aqui também já cabe uma explicação. Então eu vou construir uma casa e a fundação da casa se dará entre os meses de dezembro, né, e mês de dezembro até o final do mês de fevereiro. Nesse período no Brasil é conhecido como a época das chuvas, né, as chuvas de verão que acometem. Então a probabilidade de haver chuvas na minha obra, na época que eu estou fazendo a fundação daquele projeto, daquele edifício, qual seja, da minha casa, sei lá, é muito grande. Eu consigo diminuir a probabilidade da chuva cair? Eu não consigo fazer isso porque a probabilidade da chuva cair não está sobre as minhas mãos como gerente de projeto. A probabilidade da chuva cair está no clima e não comigo. Mas o impacto da chuva cair e inundar a fundação da obra, eu posso diminuir. Como? Não fazendo nesses meses. Eu posso deslocar os meses, né? Eu posso deslocar para antes, e aí chegar já na época das chuvas com a casa coberta, já seria um grande avanço. Ou eu posso começar um pouquinho depois, e aí também seria uma forma de eu diminuir o impacto daquele risco se acontecer, porque ou antes ou depois as chuvas são menores, são menos intensas, então o impacto se chover é menor no projeto. E também, se eu modificar as fases do projeto no tempo, antecipando ou adiantando, eu também diminuo o impacto da chuva, da probabilidade de chover, do evento chuva no projeto com ele todo coberto, por exemplo. Tá vendo? Então esse aqui é um ponto já interessante de te apresentar. Vamos mais um pouquinho. Benefícios do gerenciamento de riscos em projetos. Minimizar o gerenciamento por crise, né? Aquilo de apagar incêndio. Você olha para o gerente de projeto, ele está sempre sofrido, está sempre cansado, está sempre com o olho vermelho, está sempre afobado, né? Porque ele está sempre muitos problemas acontecendo e ele só gerenciando crise. Então o gerenciamento de risco pretende olhar a coisa de uma maneira antecipada. Minimizar surpresas e problemas, né? Então imagina se eu tenho aqui um gerenciamento de riscos e digamos que acabe a luz aqui do estúdio, né? E eu tenho que gravar tudo de novo. Isso é um risco. Eu não estou dizendo que vai acontecer, acho que é muito difícil disso acontecer, mas digamos que aconteça. Nossa, isso é uma crise, né? Isso vai gerar um problema enorme, isso vai ser uma surpresa muito grande. Então o gerenciamento de riscos, na hora que você está lidando com um projeto, por exemplo, o projeto gravar escopo da aula, você tem que pensar, gravar esse estudo de caso, né? Você tem que pensar e claro, tentar evitar surpresas, ganhar vantagem competitiva, diminuir uma série de problemas que podem acontecer em relação ao projeto. Vamos avançar mais um pouquinho.
É isso que eu gostaria de te apresentar agora. Então aqui nós temos os processos de gerenciamento de risco, todos eles apresentados, listados para você. Exatamente desta maneira que o PMI encara, né? Ele olha o gerenciamento de risco. Então, se você pegar a definição que a gente acabou de fazer há alguns minutos atrás, você vai ver que planejar, identificar, analisar, dar respostas, monitorar e controlar os riscos em projetos é a própria definição do gerenciamento de riscos nos projetos. Claro que ele leva em conta também a maximização de oportunidades e a minimização de ameaças. Ok. E aí como é que isso acontece, né? Então aqui talvez eu gostaria de fazer pontualmente alguns aspectos para você que eu acho válidos, né? Então planejar o gerenciamento de riscos. Quando você vai planejar o gerenciamento de risco, processo número 1 do projeto, você vai pensar em como abordar, planejar e executar o gerenciamento dos riscos. Então aqui eu estou muito interessado em como é que a empresa lida com isso. A empresa já tem uma política para riscos, ela tem uma política de contratação de seguradoras, ela tem seguradoras. Quais são os tipos de risco que a empresa aceita correr? Como é que a empresa lida com eventuais modificações nos custos? Como é que a empresa lida com eventuais alterações de prazo? Eu já trabalhei em projetos em algumas empresas, né? E é nítido que para algumas empresas atrasar um dia o projeto é mortal. A empresa não tolera isso de maneira nenhuma. E por conta de não tolerar isso de maneira nenhuma, ela quer investir e eventualmente ela até aceita investir mais para não acontecerem atrasos. Ela quer sempre tudo no momento certo, exato. Por outro lado, eu já trabalhei em empresas que não toleram nenhum centavo a mais no custo inicial previamente pensado. E como elas não aceitam isso, elas até aceitam que o projeto se postergue um pouco mais, ela até aceita um pouquinho de perdas de qualidade. Você vai falar, professor, mas isso é certo? Eu não sei se é certo ou se é errado. Eu só sei que quando você vai planejar o gerenciamento de projetos num projeto que está dentro de um cliente, está dentro de um patrocinador, né, ou está dentro de um cliente por um patrocinador, ou é do patrocinador dentro do patrocinador, você tem que dar uma olhada, principalmente para o patrocinador, como é que ele gosta de lidar com o gerenciamento de riscos, porque você tem que trabalhar dentro do projeto com a política ou de acordo, né, em alinhamento ao que esse patrocinador trabalha. Tá certo? Então isso é o planejamento de risco. Quando você for ler ativos organizacionais, por exemplo, dentro do PMBOK, é lembrar dessa mini explicação, né? O PMBOK está a todo momento falando que os ativos organizacionais é essa maneira que a empresa encara o acontecimento de eventos que tornem o resultado do projeto diferente do que a empresa estava imaginando. Identificar os riscos, aqui é identificar mesmo, né? Listar, tem o risco disso, qual que é o evento, qual que é a causa, qual que é o impacto, né? Se acontecer. Aqui, na identificação, a gente está muito interessado na probabilidade, no impacto já. A gente está interessadíssimo em categorizar esses riscos, né? De saber se esses riscos são técnicos, são operacionais, são riscos de mercado, são riscos com pessoas. Realizar a análise qualitativa dos riscos, usando a probabilidade e o impacto que você identificou aqui nos riscos, né? Esse risco tem 30%, 40%, 70% de chance de acontecer. Usando essa probabilidade, fazer uma espécie de priorização. Olha, esses riscos aqui são os que têm maior probabilidade ou têm maior impacto, ou o P vezes I, né? Esse resultado da incerteza do risco, esses são os que têm maior valor de P vezes I. O produto de probabilidade e impacto são os maiores e esses a gente vai priorizar. Qualitativa. Depois, esses priorizados, na análise quantitativa, você vai colocar valor. Esses riscos que têm maior probabilidade e se acontecerem têm maior impacto, tem um determinado custo. Qual é esse custo? Esse custo é X, se acontecer ou não acontecer. Análise quantitativa. Aí você, claro, depois disso ou junto disso, vai fazer o planejamento das respostas ao risco. Por quê? Porque digamos que a gente fale assim,
pode ter um custo, pode ter aqui uma pane de energia nessa aula, ok. E aí, qual é a resposta? Eu vou deixar acontecer essa pane? Ah não, a resposta é assim, ó, eu vou ligar o gerador. Ok, qual que é o custo da resposta? Aumenta o valor? Aumenta em quanto esse valor? Né? Tudo isso é bem importante. Monitorar e controlar os riscos, e aí, claro, né, seria a ideia de que durante a aula acontecendo, como é que estão os medidores, como é que está a transmissão de energia, assim sucessivamente, tudo isso são processos que acontecem para gerenciar os riscos em projetos, né? Para planejar o gerenciamento de riscos, eu até já falei, né? Eu fui aqui antecipando o próprio slide, né? Mas eu até já falei, os fatores ambientais da empresa, né, é a tolerância da empresa em relação ao risco, né? Como é que ela identifica o risco ou a gestão de risco nas suas outras operações, não naquele projeto específico, nos outros, porque ali você vai ter que adotar a mesma situação, né? Então, quando eu chamei de ativos de processos organizacionais, eu até já te expliquei isso há 2 ou 3 minutos atrás, aqui eu me antecipei ao slide. Mas a categorização, né? As organizações podem fazer isso, né? Papéis de responsabilidade, níveis de autoridade, ela pode ter um histórico lá de lições aprendidas que você pode utilizar no gerenciamento de risco, né? Tudo isso é bem importante. Algumas coisas que você pode identificar na empresa, né? Que ela seja aversa a risco, não fica confortável com a exposição a nenhum tipo de risco, então você tem que, no máximo possível, tirar as incertezas, né? Do tomador, dessa empresa que tem esse perfil, ou então o tomador, né, pode até conviver com algum tipo de risco, tolerante a risco, né, também, junto com o tomador é um pouco mais agressivo, né, mas o tolerante a risco também aceita algum tipo de risco, e neutro a risco não faz nem diferença, né, quer sempre olhar o resultado inerente a isso. Então são algumas coisas que você pode encontrar dentro da empresa, né, ou dentro de perfis de empresa. Ainda sobre a tolerância de risco, o que a gente está entendendo aqui é a quantidade de risco que a empresa aceita, né? Ninguém quer perder dinheiro. A ideia aqui é assim, ninguém quer perder dinheiro, ninguém quer que as coisas deem errado, ninguém quer que ninguém quer que o projeto seja um fracasso, não é isso. Mas é porque em relação a um determinado resultado previsto, a pessoa até aceita correr um determinado risco em relação a um determinado retorno. Então, aqui eu estou falando assim, né? Bom, eu tenho um determinado risco e o retorno, teoricamente, é um pouco maior também. Então, quando eu trato com investimento, né, por exemplo, investimento com prazos fixos, o risco é pequeno, mas o retorno também. Em contrapartida, quando eu trato com ações, o risco é muito alto, mas teoricamente o retorno que você pode ter também é bastante alto. A ideia da teoria da utilidade, que eu até vou mostrar no próximo slide, é que quanto maior você tem retorno, mesmo assim, né, o retorno sendo maior, para algumas pessoas não vale a pena o risco, né? Tem gente que fala assim, você quer conhecer Paris? A pessoa fala, não quero. Por quê? Porque eu tenho que andar de avião e mesmo para conhecer Paris, eu não aceito entrar num avião porque eu tenho muito medo de perecer num acidente aéreo, né? Seria mais ou menos, eu até já passei aqui para você verificar esse slide, o averso ao risco, mesmo que o dinheiro cresça também, a probabilidade dele manter-se no negócio é muito pequena, mesmo com o aumento do retorno. O neutro ao risco, ou indiferente ao risco, ele vai fazer essa relação mais linear possível, né? Quer dizer, eu tenho um risco, mas eu tenho também uma probabilidade de retorno, e isso me interessa bastante. Já o amante do risco, a gente está chamando de amante ao risco, mas seria um tomador do risco, né? Ele está também sempre um pouquinho disposto a correr um pouquinho mais de risco do que os outros dois, mas também olhando para a possibilidade de um retorno, né? Esse retorno aumenta o limite de tolerância a risco que ele pode correr para chegar a um determinado resultado, né? Então mostra a propensão ou atitude da pessoa em relação aos riscos. Aqui são algumas categorias, né? Até já tinha te falado isso também. Você pode ter riscos técnicos, gerenciais, comerciais, organizacionais, riscos externos, né? Externos ao projeto, isso também é bastante interessante.
aí quase já no fim, né? Eu só tenho mais outro slide para te passar, mas eu acho que esse fundamento do gerenciamento de risco, a gente está indo bem, né? Esse homem é uma foto do Albert Einstein, né? Talvez uma das pessoas mais inteligentes que a gente já teve aí no mundo, e ele diz o seguinte, né? Os riscos não identificados. Nessa fase de identificação de riscos, ele diz assim, ó, eu não me preocupo com as coisas que eu sei que eu não sei. Eu me preocupo com as coisas que eu não sei que eu não sei. Por quê? Porque as coisas que eu sei que eu não sei, é fácil. É só procurar que eu vou saber. Porém, as coisas que eu não sei, eu não tenho nem por onde começar. Então, novamente, a maioria dos riscos, eles são identificáveis. A maioria dos riscos, eles são passíveis de serem administrados, serem contornados. A exposição está sempre olhando um pouquinho também lá para a teoria da utilidade, né? Quer dizer, o quanto que eu aceito correr um determinado risco. Agora, isso são fatores externos ao projeto. O quanto que eu aceito correr um determinado risco, isso é externo ao projeto, eu vou ter que investigar lá na empresa, o quanto que a empresa tolera. Eu sempre faço uma seguinte alusão, né? Eu já fiz projeto dentro de construtora, construção civil, e dentro de empresas de tecnologia de sistemas, né? Em ambas as empresas, eu percebi uma distinção enorme em relação, por exemplo, a riscos com acidente de trabalho. Uma empresa com construção civil, lógico que ela não é, beleza, pode se machucar, não tem problema. Não, mas como o trabalho é mais direto com matérias-primas, com equipamentos e assim sucessivamente, lida com o corpo humano é uma parte importante do trabalho, é natural que você tenha mas você tem um volume maior de acidentes do trabalho. Então a empresa construtora, ela não está tão impactada, ela não fica tão assombrada caso aconteça. Eu não estou falando que ela quer isso, mas ela também não é uma coisa de outro mundo quando acontece um acidente de trabalho. Por outro lado, uma empresa de sistemas ou de desenvolvimento de sistemas de software, por exemplo, quando ela é submetida a algum tipo de acidente ou algum tipo de afastamento do seu profissional por um acidente de trabalho, nossa, isso é traumático, né? Como que a gente deixou acontecer? Meu Deus, a gente não pode, isso é impossível, isso é impensado, né? A pessoa bateu o dedo lá, ou prendeu o dedo, ou quebrou uma perna, ou quebrou um braço, aconteceu alguma coisa. Meu Deus, como que isso pode acontecer? É impossível, não dá, isso é inadmissível. Eu não estou dizendo que uma empresa é boa ou outra ruim, eu só estou te dizendo em relação à aversão que as empresas podem ter ou não em relação a um determinado risco. No caso do Albert Einstein, ele disse, as coisas que eu não sei são as que me dão medo. Porque, por exemplo, se eu não sei, eu não sei engenharia civil, digamos, é só eu estudar que eu vou aprender. Agora, as coisas que eu não faço ideia, né? Essas eu não sei nem como que eu vou começar a procurar, ou como é que eu vou tentar, né, descobrir no meu intelecto ou no mundo que eu não as conheço ou que eu não tenho domínio sobre elas. Esse é o pensamento de Albert Einstein, muito interessante, né? Porque se você fizer uma reflexão sobre isso, você vai perceber que a maioria das coisas a gente não sabe, e aí precisa se informar, né? Precisa procurar saber. Ainda sobre isso, sobre riscos não identificáveis, né? Em todo projeto, ao que você sabe, o projeto vai se encerrar. Ao que você sabe que não sabe, se o projeto não será cumprido, será ou não cumprido, né? Então isso você não sabe. E ao que você não sabe que não sabe, isso você não pode nem imaginar. Então, o que são riscos desconhecidos? Risco não desconhecido é, portanto, não planejado. E, portanto, não planejado antes de ocorrer. São riscos imprevistos. Você não sabe que você não sabe. Devem ser resolvidos através de reservas ou margens. Somente cerca de 10% dos riscos são imprevisíveis. Muito bem. Então, este aqui talvez seja um ponto-chave aí, né? A gente vai se encaminhando para o encerramento do nosso estudo de caso. Então, pontos que eu não gostaria de deixar terminar sem te apontar. Projetos têm riscos. Riscos são probabilidade de algo acontecer diferente do que foi planejado. Se isso acontecer diferente do que foi planejado, a outra dimensão do risco é
que ele tem um impacto, e esse impacto pode ser grande ou não. Riscos são identificados no primeiro momento, categorizados, ganham uma análise qualitativa que os classificam em relação ao produto do seu P vezes I, e depois uma análise quantitativa, que classificam em relação ao impacto, o valor monetário, ou no escopo, ou na qualidade, ou no tempo, que aquilo pode causar se acontecer, se aquele risco se acontecer. No primeiro processo, que é o processo de identificação, ou de planejamento e identificação, eu tenho que olhar muito para a empresa. E olhar para a empresa, que é onde eu estou com o meu projeto, para saber como é que ela lida com o risco dentro da empresa, para eu tentar gerenciar o risco no projeto da mesma forma. A maioria dos riscos são identificáveis, apenas 10% não são identificáveis. E como que eu tenho que lidar com os riscos não identificáveis? Tentar, da melhor maneira possível, colocar toda a equipe de projeto para pensar como é que os riscos estão acontecendo e por que é que eles estão acontecendo ou por que é que eles podem vir a acontecer. A identificação dos riscos é, portanto, o começo do gerenciamento de riscos em projetos. Legal? Bacana, eu espero que você tenha gostado. Esses foram os fundamentos do gerenciamento de riscos em projetos. Eu espero te ver, tá aí o meu e-mail, né? Eu espero te ver nas próximas. Um grande abraço, tudo de bom, até a próxima.